Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, há um tempo que eu queria fazer um vídeo teórico sobre essa ferramenta aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, pegue, né? Consegui ter em mãos aqui. É uma ferramenta de excelente qualidade da Swiss Tools. Essa coisa da Swiss Tools aqui tem que esclarecer algumas coisas. Por exemplo, essa ferramenta, na década de 1960, meados, né, 64, eles modificaram algumas coisas aqui na ferramenta Philips e na venda, tá? Vou mostrar para vocês aqui uma foto. Vocês podem ver que, em geral, todas as Philips, elas têm esse bico aqui, ó, tá? A nossa PIB, ela é reta aqui. Por que isso? Porque se você tem aqui, por exemplo, né, aqui dentro um parafuso, tá? E essa borda aqui, tá? Essa ponta pega aqui, né, no fundo do parafuso, tem uma sobra aqui de espaço, que isso aqui não encosta até o fundo, essas laterais, vocês estão vendo? Isso às vezes dá um jogo, sabe? Quando fica desequilibrado, porque está com a ponta bem no meio do parafuso dançando. Então, qualquer desvio dá o came out, que escapa a chave do parafuso. Ao passo que nesse caso aqui, como vai até o fundo do parafuso aqui, tá? Essas pontas também ficam bem próximas ao fundo e não tem como fazer essa gangorra que ocasiona na hora da torção um escape, tá bom, minha gente? Isso aqui é uma coisa a ser observada, tá? Outra coisa aqui a ser observada é que eu vou fazer um vídeo só de cabos, né? Vários tipos de cabos com referência a material, a geometria de torque, tá? A aderência, conforto de frio, calor, todas essas coisas de oleosidade, de umidade, tudo isso eu vou fazer, e de ponteiras também no fluido do futuro. Mas hoje só quero falar dessa ferramenta aqui, tá, minha gente? Porque ela é muito especial. Então, quando eles fizeram mantiveram a angulação aqui, aqui dessas aletas aqui, isso aqui chama flute, isso aqui, ó. Esse espaço parece uma canoa, em inglês chama flute, chama de flauta isso aqui, tá? Né? Que lembra um pouco canoa, tá? É um recesso. Se vocês repararem, a maioria das chaves, aqui essa foto foi mal tirada, aqui foi não mal tirada, mas foi imprimida com papel úmido, ficou esses riscos aqui. Você pode ver que tem uma sombra aqui, ó, né? Você vê que tem um risco aqui, tem outro risco aqui, tem uma sombra aqui, que é uma usinagem. É escavado para ficar um risco no meio e duas metades de cada lado aqui desse ressalto aqui, tá? Essa canoinha aqui, tá? O que caracteriza essa ferramenta aqui em especial é o seguinte: além do cabo, que é feito de um material que se chama santoprene, tá? Que é uma mistura de TPE, né? Termoplástico elastômero, que chama, né? Elastômero. O que é? Seria uma espécie de borracha. O termoplástico, por que chama termoplástico? Em primeiro lugar, porque pode ser moldado com temperatura, com calor. Ele se amolda a qualquer circunstância. Ele pode ser... Isso aqui chama santoprene, o nome, digamos assim, fantasia dele. Santoprene, tá? É um polímero também, é um termoplástico, é um TPE, né? Que tem propietileno, oh, meu Deus do céu, hoje minha boca não tá boa, né? Tem aqui, deixa eu ver aqui, propileno, uma coisa assim, tá? Desculpa, minha descrição hoje está péssima. Mas, como eu estava dizendo, esse tipo de elastômero aqui, né? Polipropileno, isso, polipropileno, tá? Esse tipo de material aqui, então, ele é resistente a raios ultravioleta, resistente a ozônio, tá? Se for lavar com água ozonizada, qualquer coisa, a óleo, agentes corrosivos. E é feito de material natural, tá? Né? Matéria-prima natural, reciclável e tudo. Então, se você quiser desmontar esse elastômero aqui, essa borracha, esse santoprene, né? Que seria um TP com polipropileno, e mais um outro elemento aqui que é meio complicado aqui, deixa eu ver se eu acho aqui na minha cidade aqui, que é o EPDM, tá? Etileno propileno diene monômero, é um monômero, tá? Que é o que dá resistência aqui, né? É uma borracha sintética, tá?
tem uma excelente resistência para desgaste, tá? E para radiação, calor e produtos químicos, tá? Abrasão química. Então, esse aqui é o cabo desse aqui. Vou explicar isso aqui só para ter uma ideia. Esse cabo deu muito trabalho, que no passado, ele como era feito com matéria-prima orgânica, ele tinha um cheiro ruim. Os caras falam que tinha cheiro de fezes, inclusive, sabe? E todo mundo não gostava do cheiro. Agora não tem mais esse cheiro, já modificaram a fórmula, porque a PIB Suíça, ela colabora com faculdades, né? Entendeu? Universidades suíças que desenvolvem polímeros, reciclagem de materiais tipo garrafa PET, que está poluindo o oceano, eles dão um jeito de reciclar material natural, tá? E tiraram aquele produto orgânico que vinha de madeiras e por isso tinha um cheiro muito forte, tá? Fora isso, tem as características da PIB, que tem um dos melhores aços do mundo, a melhor, digamos assim, tecnologia para bits, tá? De torção, perde para a Vessel só, mas inclusive eles passaram, a CEO da Suíça falou que não fabrica mais bit de torção porque a Vessel dá conta do recado, eles não vão se meter nisso. Que faça o melhor, tá? Que o melhor faça o que tem de melhor. Então, voltando à história da PIB aqui, esse deu um problema na década de 60, então eles modificaram com esse corte aqui, simplesmente tirando esse trecho aqui, eles conseguiram a maior pega possível, a maior sujeição possível em parafusos que, a partir daí, não escapavam mais, tá? E não davam queime alto, escorregavam fora, porque não tinha esse empecilho aqui que fazia com que tivesse esse efeito gangorra, tá? E fizesse com que essas aletas aqui, ó, não pegassem direito na configuração do parafuso, ficando meio assim, ó, meio folgado assim, tá? Porque não entrava até o fundo, ficava meio folgado assim, ficava esse espaço aqui que dava margem para escape. Tá? Ao passo que esse aqui não, como o fundo dele já está certo, então haveria uma tolerância mínima aqui, pouca coisa podia variar, mas em geral ficava exato aqui, por causa da profundidade e está reto no fundo. Percebe? Não sei se está aí no foco, mas é isso que acontecia. Então, eles revolucionaram a relação das pontas dos bits com relação aos conectores, que são os parafusos, tá? Só que isso ficou mais ou menos em silêncio, porque só demorou muito tempo, até 1990, 2000, para que então houvesse uma modificação da Philips, tá? Isso foi já em 2010 para frente, que fizeram uma nova versão da Philips com um novo ângulo. Antes disso veio a Vessel, o Japão fez o parafuso GIS, que ele era um pouco mais, digamos assim, mais justo o ângulo dele, tá? Né? Mais justo. Então, às vezes, não chegava até o fundo dos parafusos, escapava em parafuso ocidental. Não, quer dizer, ao contrário. A chave ocidental escapava em parafusos GIS porque eles eram mais abertos, assim, tá? Tinha um problema de ângulo, tá? Eu vou fazer, quando eu fizer sobre ponteiro, eu vou explicar exatamente o que foi a história do bit Vessel, do GIS Vessel e da abolição do parafuso japonês GIS, né, Japan Industrial Standard, abandonaram e agora existe um parafuso, né, uma chave, por exemplo, todas as chaves têm um padrão universal que serve para qualquer parafuso em qualquer lugar do mundo. Graças a essas reformas, tanto da Philips, que modificou, pôs aí na norma, se eu não me engano, eu não sei a sigla dessa norma, mas eles puseram uma nova regra que modificar o ângulo, tá? Para ficar muito perto do GIS, ou melhor, do Vessel, tá? E da PIB aqui no caso, né? Então, explicado tudo isso, eu quero mostrar um detalhe aqui. Isso aqui é uma parte histórica, depois eu vou desenvolver isso melhor. Essa modificação de ponteira foi realizada também na chave fenda, tá vendo? Isso aqui é uma ponta de uma fenda da PIB. Vocês podem ver que tem um rebaixo aqui, né? Tem um degrauzinho, que até aqui é chanfrado, que nem essa aqui, ó. Tem esse formato assim. Tá? Uma cunha assim, e uma cunha de assim, uma cunha de assim. Só que quando chega aqui, ele fica plano, tá? Não tem mais cunha e perde aquele formato assim para ficar reto, assim, paralelo. Essas faces, essa do outro lado. Então tem um rebaixo aqui. Isso aqui, o nome original desse tipo de ponta, chama keystone, tá? Keystone. Pedra angular. O que é essa pedra angular? Aquela pedra que você põe nas pontes, né? Que faz um arco, e a última pedra que você põe aqui nesse vão, ela tem que ser uma cunha para segurar para isso aqui não desabar. Então, por isso chamava keystone, pedra-chave, pedra angular, tá? Para segurar
né? As abóbadas, as arcadas, tá? As arcadas, né? Então chamava keystone, tá? Eles abandonaram o keystone porque isso aqui dava margem para, primeiro, escapar, porque era uma cunha e não pegava nas paredes, porque a fenda é assim, é paralela. Se você tem uma cunha assim, tem espaços que não estão fazendo a pega, tá? Não tem uma sujeição, né, perfeita da fenda do parafuso. Então eles abandonaram, fizeram esse tipo, e arredondaram, bolearam as pontas aqui, por quê? Porque quando você tem digamos assim, você tem uma superfície que, lá no fundo do parafuso, né, se você tiver uma pedrinha, alguma coisa, isso aqui vai bater e vai dar uma folga, né? Não vai entrar no fundo completamente porque está quadrado aqui, retangular. Você tirando a ponta aqui, arredondando, se tiver alguma sujeira aqui nesse canto, isso dá conta que ela aloja a sujeira aqui e não interfere na inserção completa da ponta da chave. Isso é muito importante. Por isso que eles tiraram isso aqui, ó. Arredondaram aqui, e arredondando aqui, só o miolo aqui e a face aqui, ó. Essa face e esse miolo aqui funcionam, tá? Esse miolo aqui, ó, sem essas arestas interferindo. Então não dá nem efeito de gangorra que pega a quina aqui, já levanta. Por exemplo, se pega essa quina em alguma parte reta aqui, ó, vamos fazer aqui, por exemplo. Essa tá reta aqui. Se pega essa quina, levanta, tá vendo que dá um vão aqui. Se não tiver essa quina, levanta menos, porque ó, quina e sem quina, tá vendo a diferença de ângulo? Isso aqui já ou é escapar ou não escapar, é a diferença entre escapar e não escapar. Por isso eles fizeram isso, ninguém falou disso também. Isso foi no final da década de 60, 1960, meados, 64, 65, por aí. Então vocês veem que até hoje eles fazem assim, reto aqui, ó, keystone, né? Isso aqui é magedória, eles fazem keystone, porque não seguiram o conselho da PIB, tá? Que é muito mais eficiente. Agora o que tem? Hoje em dia tem umas que tem isso aqui reto assim, ó, e lá na ponta é paralelo, um pouco chanfrado, mas ela é reta pelo menos, então perde um pedaço aqui do keystone, tá? Perde uma das cunhas, fica só com essa cunha, mas muito suave, tá? Para poder penetrar em espaços assim de juntores, que é lá no fundo de um recesso, de um furo, né? Lá no fundo do parafuso tem que entrar, isso aqui às vezes atrapalha, que vai a larga aqui, né? Fica largo, não entra, né? Então eles fizeram assim e estão chegando perto disso, tá bom? Então esse é um fato que tem que ser dito, tá? Isso aqui funcionalmente dá uma baita diferença, porque, queira ou não, ninguém acredita, mas isso aqui é um projeto falho, tá? Foi o Phillips foi o Henry Ford que, para dispensar o Robertson, que não queria ceder os direitos do parafuso dele, o quadrado, lá o recesso quadrado, exclusivamente para Ford, ele mandou o cara embora e pegou a exclusividade da Philips. Então você vai ser meu fornecedor exclusivo para a Philips, o cara aceitou. Só que isso aqui tem um problema, por causa desses ângulos aqui, tem o problema de fazer uma alavanca, né, de canto assim, que obriga isso a sair fora depois de um certo torque, ele não aguenta, ele escapa, né? Porque como ele é assim, ele pega a quina e tende a escapar para fora, né? Percebe? Tá, aqui faz força, ele escapa para fora. É o que está do queime alto, né? Então, se você for comparar, essa chave aqui, por ser simples, mas ela é poderosa, que ela entra no recesso reto e pega toda a força nas duas extremidades, nas bordas do parafuso, que dá muito mais força que no centro e num pedacinho, por exemplo, aqui, que só pega até que não entra completamente isso aqui, tá? Entra um pedaço aqui. E esse ângulo aqui, comparado com o paralelo é mais forte para girar. Então a chave Fender é bem mais forte que a Philips. Ninguém reconhece isso, mas é a pura verdade. É feia, você escorregar, machucar a mão, escapa, mas ela é poderosa. Tem que reconhecer isso. Isso não serve para substituir isso em termos de torque, infelizmente. Podem discutir comigo, mas eu provo por A mais B que é assim. E agora vamos usar isso aqui, essa foto aqui, ó. Vamos elucidar então a última parte desse quebra-cabeça da PIB. Vocês vão reparar, essa aqui normal, tá vendo? Isso aqui é de uma Stanley, por exemplo. Vem, além de ter essa ponta aqui, ela vem com homogênea aqui, tá vendo? Ó, né? Isso aqui, a parede, é uma coisa contínua aqui, com a mesma espessura, e tem cantos vivos aqui, ó. São cantos com ângulos, tá vendo? Né? Não são suaves, são assim, ó. São cheios de cantos assim, ó, angulados, tá? Ângulos assim, assim. São angulados, tá? Então isso aqui é uma usinagem que faz essa canoa aqui, essa flauta que eles dizem, homogênea nas bordas.
A PIB tem uma peculiaridade. Olha, vejam bem que perfeição isso aqui. Isso aqui é uma foto ampliada dessa ponta aqui, tá? Dessa aqui. O que acontece? Além de você ter essas curvas suaves, ó, tudo boleado, arredondado, 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 vocês têm mais um detalhe aqui. Essa parte aqui, que é o canto vivo, é espesso e de repente ele suaviza aqui, ó. Essa parte aqui, que é o canto vivo, tá vendo? Mais espesso e de repente suaviza aqui, tá? O que isso quer dizer? Vou mostrar uma outra foto aqui de frente, ó. Tá vendo? Os cantos vivos aqui e de repente suaviza aqui, tá vendo? Os cantos vivos aqui suaviza e é arredondado, tá vendo? Bem arredondadinho. Aqui arredondadinho, aqui também arredondadinho, tudo arredondado, tá? Suaviza. Essa suavização aqui significa que é o seguinte, é a mesma coisa desse sistema aqui, ó, dos cantos da fenda. Ou seja, nenhum canto desses, né, vai colidir com as paredes do parafuso, né? O parafuso tem uma cova assim, você, né? Tem uma entrada assim. Essas paredes não vão, ó, passou aqui, por exemplo, você tem essa parede e tem, né? E tem isso aqui, ó. Vamos aqui, ó, tá vendo? Vamos fazer assim, você dá para perceber. Então você vai ver que isso aqui, esse canto não vai colidir. Desculpa, o acidente aqui. Não sei se vai dar para ver. Esse canto aqui, ó, não vai colidir com esse canto aqui. E aqui, vamos supor que tem um parafuso tá assim reto, também, ó, tá vendo que tem uma curva interna aqui, ó. Não sei se dá para ver, eu tô meio tremendo aqui. Tem um espacinho de nada aqui, ó. Não dá nem para ver, mas esse espacinho quer dizer o seguinte, que a chave entra completamente, mesmo se tivesse uma sujeirinha aqui, ela ia ficar alojada nesse vão aqui, e isso aqui ia encostar no fundo e não ia apresentar nenhum obstáculo. Todas essas partes abauladas é para não ter contato desnecessário, só o contato suficiente para dar torque, que são essas partes grossas aqui, ó. É que vai pegar nas paredes do parafuso, o resto tem que se livrar de contato, para não haver pressão para que escape, ou alguma sujeira aqui nesse canto aqui, por exemplo, que dificulta entrar até o fim, a ponta da chave dentro do parafuso, do recesso do parafuso. Porque, como eu mostrei, tem aquele vãozinho mínimo que fica aqui. Sabe? Quando você cruza duas partes retas, você vai ver que aqui vai sobrar, né? Ó, vai sobrar um cantinho de nada, ó, um cantinho de nada sem contato. Esse cantinho de nada que salvaguarda qualquer sujeira, qualquer coisa que tem aqui, vai entrar mesmo assim, porque tem essa curvatura que é uma casinha para poder facilitar a entrada disso, mesmo com algum obstáculo mínimo. Não casa grande, mas obstáculos pequenos como poeira, isso aqui evita que haja contato, essas partes aqui, ó. Evita que essa sujeira faça com que a chave fique flutuando um pouco com relação ao parafuso. Isso aqui também é uma coisa que ninguém diz, porque olha a diferença. Vocês podem ver aqui, ó, os cantos vivos, aqui, ó, o canto arredondado. Olha o canto vivo, olha o canto abaulado aqui, ó. Olha essa ponta aqui, olha a coisa reta e abaulada, ó, redondo, aboleado aqui, tudo bonitinho. Imagina, e aqui, ó, não tem canto, não tem aquele friso no meio, ó, não tem. Ele é arredondado com uma usinagem redonda, para que não haja nem... Esses cantos podem ter uma sujeira aqui que impede que entre toda a chave. Esse recesso, essa canoa, pode, se tiver um canto aqui, tiver alguma coisa aqui dentro, pode ser que colida nesse canto e não permita uma adesão completa, tá? O que tem que aderir essa parte aqui nos cantos do parafuso, sabe? Naquela coisa cruzada do parafuso, isso aqui. E isso aqui por dentro tem que estar limpo, para que não haja um contato, alguma sujeira, alguma quina que bata na quina do parafuso, impedindo a inserção completa dessa chave. Então vocês veem que numa chave dessa, olha quanta coisa funcional e estrutural foi planejada, e olha que tipo de usinagem perfeita. Por isso que essa chave é cara, tá? Não é uma chave barata, mas vale, porque ela tem olha a diferença de acabamento. Vocês notam que realmente tem, além de tudo, uma suavidade aqui, ó, uma homogeneidade de elipse aqui, ó, de curva. Tá? Que não tem esses cantos assim, tudo torto, tá vendo? É tudo bonito aqui, ó. Tá vendo? Esse que eu queria mostrar nessa chave. Minha gente, depois eu vou fazer um só sobre cabos, tipo, por que esse cabo ele é mais largo aqui, né? Por que ele não é completo, ele é retangular, não é quadrado, tá? Porque é por causa de torque, ó, você dá meia volta e pega de novo na parte mais larga, né? A parte mais fina possibilita você fechar mais a mão.
E quando tem a parte larga, possibilita girar com mais força. Tem todas essas explicações que eu vou dar no vídeo próximo. Então, minha gente, esse aqui é o Swiss Tools, tá? Esse aqui é um vídeo mais teórico para mostrar a eficácia de um pensamento, de um projeto inteligente, beleza? Até a próxima, então. Obrigado.